Nunca critiquei a estratégia de ninguém. Seja as meninas jogando água na cara, seja uma cuspindo com a outra, eu nunca cheguei para nenhuma delas para dizer alguma coisa. Então vocês estão apontando muito o meu jogo. E principalmente você. Eu nunca nem falei com você, você tá entendendo? Às vezes até esqueço que você está aqui. E você, da última vez, os ninjas entraram por sua causa, porque você disse que ia bater em 10 pessoas aqui dentro. Então suas atitudes são piores do que um simples, ou melhor, um simples não. O que eu fiz, que vocês acham que é muita coisa, porque vocês passam pano por um tipo de pessoa dessa, que disse que ia bater em 10 pessoas aqui dentro, que foi levado por um ninja, que voltou, que teve que ser, eu não sei se medicado ou não, que eu não tenho nada a ver com isso, mas você mesmo cavou a sua cova. O que eu faço é apenas algo que eu realmente respondo por isso, é o meu jeito. Isso aqui é do Grupo Tal, o Grupo Tal pegou 2 ovos, o Grupo Tal não sei o quê. Eu nunca vi um reality nenhum na minha vida. Alguém... E aí, gente, tá quente pelando o jogo de apontamento. Vou contar tudo aqui para vocês, porque a Ioná foi massacrada. Mais da metade da casa chamou a Ioná. E a Ioná, gente, ela respondeu o Chay de uma forma, que foi esse que eu coloquei o pedacinho aí, não pode pôr muito. Totalmente, gente, ó, palmas para a Ioná, porque ela deu um baile no Chay. Mas vamos começar aqui pelo Dudu. Eu vou só resumir para vocês saberem como que foi, tá, gente? O Dudu, ele apontou o Nizam e o Fabiano, tá? Como farinha do mesmo saco. A dinâmica era quem é farinha do mesmo saco. Aí ele colocou, e aí puxava a cordinha, descia a farinha em cima da pessoa. Aí o Dudu falou assim: a palavra é muito importante. Aí falou que o Nizam não tem palavra, né? Resumindo, que o Nizam não tem palavra e que o Fabiano também não tem palavra. Que o Nizam prometeu de colocar o Fernando, ou tentar um movimento para pôr o Fernando na roça, e não fez. E que o Fabiano também não tem palavra, é uma pessoa que não tem palavra. Aí o Nizam disse que não prometeu nada para Tamires de pôr o Fernando na roça, que ele não tem como prometer nada a partir do momento que ele não é o fazendeiro. Só se ele fosse o fazendeiro para ele colocar o Fernando, né? Aí o Fabiano também se defendeu, mas não teve nada assim de tão específico que o Fabiano fez, falou que é uma planta, né? A Gabi Spani, que colocou como farinha do mesmo saco a Carol e a Rai, né, falou que as duas fizeram uma coisa lamentável, que foi o episódio lá do cuspe da Carol, né? O episódio que a Rai ficou gritando. E ela falou assim que devido a isso, as duas são farinhas do mesmo saco, que é uma coisa assim que ela ficou assustada no dia, que inclusive ela até chegou a gritar por socorro lá, porque ela ficou muito assustada com tudo que aconteceu lá, tá? Depois, gente, foi a vez da Carol. Deixa eu ver aqui, a Carol, deixa eu colocar aqui para vocês. A Carol respondeu falando que ela realmente, né, teve aquela questão com a Rai, mas que é o jeito dela, e que a Gabi estava pontuando um jeito dela. A Carol falou assim: difícil macetar você, uma pessoa que eu gosto, eu fico até sem jeito, mas vou ter que te dar a resposta. Eu achei sua posição infantil. Aí falou assim que a Gabi, ela acabou ficando com raiva dela, pelo fato dela gostar do Fernando, né? E a Gabi querer o tempo todo que eles macetassem o Fernando, e devido a isso, a Gabi ficou com raiva da Carol, né? Foi a justificativa aí que a Carol usou aí. Depois a Rai também respondeu, né, que ali dentro todos estão sujeitos a estressar, a explodir, mas que depois as coisas chegam no âmbito. Ela falou assim que ela admira a Gabi Spanik, mas de hoje para lá, que a história é outra, que ela tá tendo outra visão da Gabi. Ela falou assim, foi mexer com pessoas alcoolizadas e depois fica reclamando que tomou uma jarrada d'água, falou que usou o fato da Ioná, né, falando assim que ela fala tanto das coisas, mas que ela defendeu a postura da Ioná. Tá? Depois foi a vez da Duda, ela chamou ali o Fernando e a Carol, falou que são farinhas do mesmo saco, que aconteceu uma situação muito desagradável, que ela falou assim que foi a primeira que estava brincando com ela no espelho ali, né? A Carol estava brincando com ela no espelho, e depois chegou para ela e falou com ela assim que ela ia ser a ganhadora do programa, mas que era para a Duda não ficar triste, porque a Duda ia fazer muitas publis aqui fora, tá? Aí do Fernando, falou que o Fernando é agressivo, né? Que o Fernando só grita, enfim. E o Fernando falou assim que a Duda é imatura, falou assim, a garotinha Duda, e o sonho dela é me ver fora do reality. Aí falou assim que ela não tem o sonho de ganhar os 2 milhões, tem o sonho de ver ele fora do reality. Aí, gente, várias vezes pessoas chamou outras pessoas, mas sempre citava a Ioná, né? Inclusive a Duda citou, né, que a Carol foi abusar, né, abusou ali da Ioná, esqueci a palavra agora, e assediou a Ioná
pela questão do beijo lá, e ela falou assim que a Ioná aceitou, que a Ioná poderia ter falado não, mas eu não me lembro dela ter perguntado a Ioná se podia beijar, né? Mas ela falou assim que a Ioná aceitou o beijo, então devido a isso ela não considera como ela assediou a Ioná ali no caso. Ai, gente, os que não foram muito relevantes, vou só falar para vocês quem que chamou, tá? A Michelle chamou a Ioná e a Duda também, né? Falando que elas são farinha do mesmo saco, falando que a Duda apoia os erros da Ioná, que a Duda incentiva. Muita gente chamou a Duda, falando que a Duda incentiva a Ioná. Aí o Fernando ali, né, chamou a Maria e o Will apontou os dois como planta, falou que são farinhas do mesmo saco, falou que a Maria foi agressiva com ele e ficou aquela guerra ali, né? Não deixava a Maria falar de jeito nenhum. A Maria falou assim que ele é que não respeita a mulher, né? O Will falou assim que o Fernando é um agressor de merda. E aí teve uma treta feia com eles lá, chamou ele de falso, de mentiroso. O Fernando falou assim que se ele fosse agressor, ele não estaria mais no programa, que o próprio programa teria expulsado ele, mas que a Maria o agrediu. Então ele seria expulso e a Maria não. Aí eles continuaram trocando farpas de longe ali, ó. Olha aí para vocês verem, ó. Ele falando para ela sentar e calar a boca. Mandou ela sentar e calar a boca. Depois foi a vez da Carol. A Carol chamou a Duda e a Tamires, né? Trouxe à tona aquele assunto da Tamires ter falado de, né, que a Carol só reclama o tempo todo do cabelo. Aí chamou a Tamires de racista. Em relação à Duda, falou que a Duda é ardilosa, mini cobra, que a Duda, o jogo dela é só ficar de conchinha e que é uma falsa amiga, que se arrependeu muito de ter considerado a Duda, porque a Duda é falsa, né? Mas a treta maior dela foi com a Tamires, né? Falou da Tamires quando ela traiu o grupo de lá e passou para o grupo de cá, né? Depois ela não deixava também muito ela falar. Não, mas ela falou demais, gente. Ela contou desde o dia que a Tamires pisou na fazenda até o dia de hoje. Dela foi assim gigante, até meio cansativo, tá? Vou até passar para outro, foi muito. Aí elas começaram a se atacar em questão de visual, né? A Tamires perguntou se ela estava com inveja. Ela falou assim que tudo da Tamires é perguntar se a pessoa tá com inveja dela, do cabelo dela. E por fim falou assim, ó, deixa que o meu cabelo cuido eu. Do meu cabelo eu cuido. Depois foi a Kate, a gente já chamou a Ioná e a Duda, né? Mais do mesmo também. Falando que não sei de onde a Ioná tirou esse assunto de moita, de falar que ela tem que sair da moita, e que, querendo ou não, a Duda meio que ficou atiçando a Ioná a fazer as coisas e dando risinhos. Então, assim, sempre teve isso, né? Sempre teve. O pessoal estava até ficando cansado ali, porque o pessoal estava sendo muito repetitivo, né? Quem chamava a outra pessoa era bem repetitivo, estava dando até som, gente. Aí foi a vez da Saori, a Saori chamou a Duda e a Tamires, desculpa, a Duda e a Rayane, falou que acha as duas extremamente grosseiras e mal educadas e tem síndrome de dar ordem para as pessoas. Aí citou, né, quando ela estava no trato, que a Ray ficou dando ordem, faz logo que eu tô mandando, que eu sou a fazendeira. A Ray falou que é mentira, mas é verdade, isso aconteceu mesmo, né? Falou que a Duda também é muito mal educada, que estava na vaca e que a Duda ficou com grosseria com ela, como se ela pudesse ajudar e ela não podia, porque ela não estava nem na baia e nem no trato, né? E a Ioná falou com o Dudu que ela vai chamar a Raia Carol, mas tá muito batido. Aí ela falou assim que vai chamar a Saori e a Kate. Vamos ver se vai ser esse mesmo. Já já a gente confere. Aí, gente, ó, eles tiveram que arrumar a corda porque a Saori puxou muito forte e rebentou, né? Foi a vez ali do Matheus, ele chamou o Mesquita e a Tamires, falou que eles só sabem jogar limão pra cima e falar de whey, e falar ei, 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 que o Mesquita só fica assim, né? Não foi nada, chamou a Tamires de falsa, que ela age por conveniência, que só se aproximou do grupo mesmo por conveniência. Depois foi a vez do cantor, chamou Ioná e o Mesquita, falou do Mesquita, né, que o Mesquita, e ficou fazendo tipo perguntas. E aí falou do Mesquita, que o Mesquita falou que o pai dele já sofreu uma falsa acusação, e ele também sofreu da Ioná, né, e acaba que a Ioná, ele depois estava comendo pipoca junto com a Ioná e deitando na mesma cama. Aí perguntou para a Ioná se ela passa fome ali dentro. Ela falou assim que fome não, mas que ela já passou necessidade de querer comer alguma coisa, de estar no trato, querer comer alguma coisa, chegar na sede, não poder comer, porque as pessoas não deixavam ela comer. Depois a gente foi a vez do
do Nizam. O Nizam colocou a Duda e o Mesquita, porém ele ficou apontando a Ioná em várias situações, mas falou que não ia chamar a Ioná, porque não ia, tipo, meio que dar palco para ela, né? Aí falou assim que para eles estavam jogando de acordo com onde o vento soprava, né? Se tivesse bom para eles de um lado, eles iam. Depois foi a vez do Chay, que vocês viram um pedacinho aí, né? Ele falou que não concorda com as atitudes da Ioná. E a Ioná tá assim, eu não me lembro nem de ter trocado uma palavra com você aqui. Aí ela ficou até surpresa dele ter chamado ela. Aí ele falou assim que ele até tentou conversar com ela no começo, mas que não teve. Aí pontuou as punições dela, pontuou a questão dela ter dos edredons lá que ela molhou. E vocês viram aí o que a Ioná falou, né? Ela falou assim, ó, o jogo é individual e nunca critiquei a estratégia de ninguém, seja jogando água na cara ou cuspindo na cara do outro. Vocês estão apontando muito meu jogo. Eu nunca nem falei com você. Às vezes até esqueço que você está aqui. Da última vez, os ninjas entraram por sua causa, porque você disse que iria bater em 10 pessoas aqui dentro. O que eu fiz que você acha que é muita coisa? Por que passa um pano para umas pessoas dessa? Não é agressivo? O que eu faço é algo que eu respondo por isso, tá? Aí a Ioná falou assim, ó, você faz bem pior que eu. Ninja entrou aqui e aponta dedo pro outro. Depois disso, você ficou bem escondido. Você tá com medo de aparecer no jogo por causa da merda que você fez. Eu achei que ela respondeu assim, sensacional, na minha opinião. Aí depois foi a vez do Toninho, apontou ali a Duda e a Ioná, inclusive elas foram as mais apontadas, né? E aí ele até chegou a falar assim que a Duda deveria ter continuado o jogo dela do jeito que ela estava antes, colada na Carol, que ela ia longe. Muita gente ali acha que a Carol é o WoW, né, gente? Que a Carol, que ela ia longe e tudo mais. Aí, e que a Duda fica incentivando a Ioná a fazer as coisas, né? Depois foi o Creu, apontou também a Ioná e a Duda, falou assim que não tem muito o que falar sobre elas, porque ele falou assim, ó, porque você só faz merda. Teu jogo é baseado em punição e falas soltas e incoerentes. Falou com a Ioná. E a Ioná falou assim, ó, abre o teu olho para casa. Você é um cara que fica jogando ali e aqui, jogando, manipulando, sendo conivente com certas coisas. Fica jogando nas costas de um e do outro para se sair bem. Ontem, uma própria aliada sua disse que você não passa de um falso. Ou seja, jogou merda no ventilador, né? Aí a Carol falou assim, se tira a punição dela, ela não consegue argumentar. Quem é você neste jogo sem punição? Eu não preciso de punição para arrasar. Eu tenho arraso sem punição. Você é baixa, acorda. Falando aí a Carol para a Ioná, né? Porque quem falou isso do Creu foi a Carol, né? Foi a Carol, porque o Creu quis saber quem chamou ele de falso. Aí a Carol falou assim: posso dizer quem foi a pessoa? A Carol. Ontem disse no rancho que você é muito falso. E aí teve a treta da Carol com a Ioná, né? Aí vocês já viram, né? Aí o caldo entornou, teve um surto total. O Fernando surtou depois que a Maria simplesmente olhou para ele antes de começar os argumentos. Ele deu uma surtada ali, tá? Deu uma surtada com a Maria. Ela colocou a Tamires e o Fernando com farinha do mesmo saco. E foi um surto geral, tá, gente? A Maria falou assim, ó, você chamou minha amiga de fedorenta, falando com a Tamires, né? A Tamires falou assim que ela é uma planta, coitada, que só sabe pegar sol e piscina. O Fernando falou assim que quer que os administradores dele mostrem a forma agressiva que a Maria pontuou o voto dele. Gente, o trem foi feio, tá? Feio. Depois foi a vez do Will, e o Will até que surpreendeu chamando o Chay, tá? O Will colocou o Chay e o Fernando como farinha do mesmo saco, chamou eles de mau caráter, tá? Ele falou assim, ó, me chamou de mau caráter na última dinâmica, e eu nunca combinei voto com ele. Sempre falei que ia votar na Tamires, e entendo o jogo dele de querer se safar, mas ele falou que não combinava só para livrar ali. Surpreendeu muito o Will ter colocado os dois ali, tá, gente? Ó, gente, a Rai colocou a Ioná e a Gabi, falando que as duas reclamam de comida, né? Aí pontuou aquela questão da Ioná que jogou comida no chão. O Fernando, gente, jogou na roda lá que o Chay é apaixonado pela Michelle e que ele tem que respeitar que ela é uma mulher casada. A gente sabe que tá rolando um romancezinho ali. Inclusive, hoje ela falou com o Chay que tem um sentimento.
Mas é isso, gente. Os mais importantes foram esse aí. No mais, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o seu like aí, que ajuda demais o canal. Um beijo. Deus abençoe vocês. Até a próxima. E tchau, tchau.